Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda finalmente ao workshop Como Fazer Animações no Estilo Irmãos à Obra. Vou me apresentar de novo caso você tenha pulado direto para essa aula aqui. Meu nome é Marcos Vinícius, sou CEO do MarkV Studio 3D, fundador do projeto Brasileirando Lumen, que é um projeto que a gente vai utilizar ao decorrer do workshop. E eu já tenho uma novidade, a primeira surpresa aí do workshop. O treinamento gratuito Lumen Avançado em 12 aulas já está disponível, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Lá, além por ser um treinamento rápido, ele não deixa de ser avançado, tá bom? Porque eu ensino as principais estratégias e técnicas para um render realista, tanto de cena externa, cena interna, render 360, animações, e eu disponibilizo uma biblioteca de blocos lá. E presets também, vários presets. Então dá uma passada lá, pelo menos para baixar os bloquinhos e os presets, tá bom? Segunda coisa, sobre o workshop agora, os blocos que eu vou estar disponibilizando aqui, eles servem para o Lumen 8 em diante, tá? Então, se você tem uma versão anterior, você ainda consegue utilizar. Eu estou utilizando aqui no workshop a versão 11 do Lumen, Lumen 11. Se você utiliza uma versão anterior, você vai conseguir fazer normal workshop, o mesmo passo a passo se aplica, talvez alguma outra ferramenta você não tenha, tá? Mas os presets que eu vou estar disponibilizando, os dois presets, diurno e noturno, e também o arquivo já montado, você não consiga utilizar porque eu fiz no Lumen 11. Então eu recomendo que você dê uma atualizada aí. Você pode baixar a versão gratuita de 14 dias no site da Lumen mesmo, a versão mais recente do Lumen, que aí você consegue estar utilizando esses dois arquivos que eu falei, tá bom? Mas de resto, tá tudo bem você ter uma versão anterior. Então, sem muita enrolação, bora pra aula, que esse workshop tá bravo. Fica até a última aula, porque na última aula, né, a aula 5, eu vou trazer uns temas bem bacanas, vai ser mais uma trocação de ideia. Vou falar sobre prospecção de clientes, como fazer uma abordagem bacana para os clientes, persuasiva para você vender o seu peixe. Vou dar várias dicas de um render mais realista também, então a última aula vai estar muito brava, tá? Ó, bora bater a aula do PC e muito obrigado a sua presença. Partiu! Antes, deixa eu te falar uma coisa para você entender. Essa animação, já adianto que é uma animação que não é difícil de fazer, tá bom? É muito facinho, muito dinâmico, é muito didático. Mexer no Lumen não é difícil, gente. E só que ela é um pouco demorada, pela quantidade de objetos que tem, que a gente vai movimentar. Então ela não é difícil, mas vai demorar um pouquinho. E como o foco do workshop é a criação dessa animação e também a criação dos presets da cena, algumas partes ali eu vou pulando, tá bom? Eu vou fazendo e depois mostrando para vocês o que eu fiz. Por exemplo, na textura, na iluminação, eu vou texturizar, vou iluminar e vou mostrar na íntegra tudo que eu fiz, para a gente não ir fazendo juntos e não ficar demorado a aula, né? Porque essa parte de textura e iluminação é uma parte que eu mostrando o que eu fiz, você pode aplicar aí no seu modelo 3D dentro do Lumen, tá bom? E aí na hora da animação, nas horas mais específicas, a gente vai fazendo junto, tá bom? É a forma que eu criei aí para deixar o workshop mais dinâmico, o workshop menos demorado, tá bom? Então, agora bora, agora bora. Então vamos lá, moçada, vou deixar o link para vocês baixarem os arquivos aí embaixo do vídeo, tá bom? E é o seguinte, aqui tá os blocos HDRIs, que eu já vou ensinar vocês a utilizarem também, noturno e diurno, o HDR do Rio de Janeiro. Tá os dois presets que eu fiz no Lumen 11. Tá o arquivo já montado, vocês já vão entender isso aqui. O roteiro de animação também é lá pra frente, lá em outras aulas. E aqui está a pasta SketchUp. Aí você deve estar perguntando, mas que caramba é isso aqui? Que tanto de coisa é essa? Calma lá, jovem. Já vou te explicar, tá bom? O que eu vou pedir para você abrir primeiro é esse projeto aqui. MarkV Workshop Projeto é o que está inteiro, todo montadinho. É o seguinte, assim funciona, a animação funciona assim como na textura. Se a gente aplica a mesma textura no modelo inteiro, como você já sabe, na hora de alterar lá no Lumen, vai dar BO, porque eu vou selecionar o chão, vai selecionar tudo. Se eu seleciono aqui, vai selecionar tudo que está com essa mesma textura, correto? Com a animação é a mesma coisa, gente.
Se eu for importar esse modelo inteiro para o Lumion, eu não vou conseguir dar movimento para nada, porque na hora de eu selecionar o arquivo, eu vou selecionar tudo junto, entendeu? Cada um desses objetos vai possuir um movimento. Então lá vai algumas dicas de modelagem para quando você pegar uma animação do estilo Irmãos à Obras para fazer. Você tem que agrupar todos os seus objetos que vão ter movimentos. Olha só como tudo está separadinho. Não está junto. Ó, isso é um modelo. Isso é um modelo. Isso é um modelo. Isso é um modelo. Isso também. Por quê? Porque a gente vai ter que importar cada uma dessas coisas separadamente. Mas calma que tem uma técnica para a gente fazer isso de uma maneira mais fácil. Por exemplo, esse banco. Ele vai ter um movimento, né? Ele vai sair lá de baixo, ele vai vir para cima e vai cair aqui de novo. Esse lustrinho aqui, a mesma coisa. Ele vai vir lá de cima, ele vai fazer assim. Então a gente precisa agrupar tudo, tudo que vai ter movimento. Só que, poxa, como que eu faço isso? Né? É o seguinte, primeiro você vai ter que criar pontos de referências no seu modelo. O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, cria um ponto de referência, eu criei grandão, mas você pode fazer menor. Aí você vai pintar, tá bom? E aí você vai saber que nessa extremidade aqui, né, eu vou colocar a minha mesa. E eu já fiz isso com outros móveis, tá? Você vai criar pontos de referência aqui, ó, da onde vai ficar encaixado ele. E por que você vai ter que fazer isso? Eu já fiz, mas por que você vai ter que fazer isso? Para na hora que você for montar o seu modelo lá no Lumion, for mais fácil. A gente vai fazer isso juntos, calma. Tá, depois que você criou esses pontos de referência de onde vai ficar as coisas, algumas coisas você nem vai precisar, tá bom? Criar esse ponto de referência. Você simplesmente... Olha aqui também. É bom você criar um pontinho de referência aqui, tá bom? E aqui que a gente vai ter que fazer. Você já vai entender melhor. É o seguinte, opa. Então, você teria que fazer o seguinte. Você teria que abrir um outro arquivo no SketchUp, certo? E aí, você vai copiar cada coisa do modelo lá para dentro e salvar separadamente. Por exemplo, a churrasqueira. A churrasqueira, acho que a gente pode pegar esse eixo aqui, ó. Ctrl C, coisa simples. E aí, Ctrl V. Aí a gente pega essa extremidade, coloca no eixo, porque lá no Lumion vai ficar mais fácil a gente movimentar. E pronto, você salva com o nome churrasqueira. Então, cada um desses objetos que vai ter movimento, o modelo inteiro aqui, eu já salvei separadamente para facilitar aí a montagem do arquivo, tá? O banco, mesma coisa, Ctrl C. Primeiro, o ambiente. O ambiente é o que a gente vai importar primeiro lá no Lumion, tá? Tá o ambiente todo desmontado. E aí você vai ver os pontos de referências que eu criei, que é muito importante, porque lá no Lumion na hora de montar, ó, vai ajudar demais a gente posicionar cada uma das coisas. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente vai importar para o Lumion. Depois tem o piso e o revestimento, que eu salvei separadamente também. E aí eu peguei esse eixo aqui, ó, e coloquei lá no eixo do SketchUp. Aí lá no Lumion a gente vai vir posicionar aqui. A mesma coisa com esse revestimento. Ou seja, eu salvei cada um dos arquivos para facilitar. A gente vai lá, copia, cola no arquivo novo do SketchUp, põe no eixo e no Lumion na hora de montar, a gente vai facinho, ó, vir aqui e colocar. Certo? Cada um desses objetos eu já salvei para você. Então é só você importar para o Lumion e montar o modelo e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Vou fechar aqui.
tá? E aí é o seguinte, vou abrir um novo modelo. E aí vamos fazer a importação. Primeira coisa que a gente vai importar, lembre-se, é o ambiente. Bom, eu já deixei tudo na ordem que a gente vai importar, ó. Já está tudo na ordem. Então até que por último, né, vai ser os pendentes e vasinhos, tá? Então primeiro de tudo, o ambiente. Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai utilizar o HDRI, né, e humanizar, e também é um apartamento, você vai subir lá para cima, fechou? Como se fosse um prédio bem alto. Pronto, a gente tem o nosso ambiente todo destrinchado, não tem nada nele, tá bom? E aí você vai importando coisa por coisa, tá? Quer ver? Vou importar aqui o piso, rapidinho. E aí você pode até criar uma pasta aqui, ó, uma categoria. Eu já criei, ó, workshop, para estar importando tudo na sua pastinha organizado. E olha como eu disse, ó, eu salvei num arquivo separado com esse eixo aqui. Então aí fica facinho de a gente movimentar. A gente vem e aí com mais precisão eu gosto de segurar o espaço, tá bom? E é assim que a gente vai montar o nosso modelo, olha aqui. E aí eu coloco bem precisamente dessa forma aqui, tá bom? A mesma coisa com o revestimento e assim a gente vai montando o nosso arquivo. Mas lembre, eu coloquei aqui um arquivo já montado, para quem não quiser fazer esse processo de ter que montar a maquete aqui no Lumion. Então já deixei o arquivo montado, tá? Só que está em Lumion 11, por isso que eu falei, se der para você atualizar aí, dá uma atualizada. E esse arquivo já está pronto, já está montadinho. Vou abrir ele aqui para você ver como ficou. Eu não vou importar cada uma dessas coisas, senão a aula vai ficar muito grande. Olha, são 27 itens, tá bom? Mas abri aqui o arquivo já montado para você entender. Olha só como quando eu vou selecionar, eu seleciono cada coisa. Eu vou poder dar um movimento diferente para cada um desses itens, desses objetos. Se eu deixasse tudo junto, a hora que eu fosse selecionar, ia ficar tudo verde. E aí eu não ia poder dar movimento para nada. E olha só como eu montei. Ficou a mesma coisa, né? Olha, eu pego aqui pelo eixo, ó. Vai ter ali a referência que eu criei. Só coloco aqui, tá bom? E aí depois de colocar essa peça, eu venho, ó, coloco outra peça e assim eu vou montando o meu cenário. Olha a cuba, a mesma coisa. Cadê? Aqui, ó. Olha o eixo que eu criei na hora de salvar no SketchUp. Bem aqui. Então eu recomendo que você abra todos os arquivos no SketchUp para você entender os eixos que eu utilizei, tá bom? Eu não precisei centralizar. Fica bem mais fácil dessa forma aqui, ó. Na hora de posicionar, eu sei que se eu colocar aqui, ela vai ficar certinha. Agora tem outras coisas não, que tanto faz, centralizei mesmo. O fogãozinho aqui, cooktop, mesma coisa, ó. O eixo tá aqui. Vamos lá que eu vou mostrar as coisas. O lustre, deixei centralizado. A mesa eu também deixei centralizada, porque aqui foi fácil. Eu só importei a mesa, loquei ela aqui e com os eixos eu fui centralizando ela. Bom, vamos lá. Aqui na cozinha eu coloquei esse eixo aqui, tá bom? Mas primeiro eu importei essa parte, já deixei ela, ó. Como eu sei a altura exata? Porque eu deixei esse eixo aqui.
tá bom? Não vai ficar exato, bonitinho, mas são coisas imperceptíveis. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui também, olha o eixo desse aqui onde que tá, aqui na frente, esse tá aqui no fundo. É muito fácil, tá bom? Aqui o pendente. Aqui nessa parte, esse metalon ele vai descer tudo junto, então eu criei, ó, eu sei onde que ele vai ficar pela referência que eu criei aqui em cima, ó, posiciono certinho, tá bom? A coifa, mesma coisa, centralizadinha. E aí eu consigo dar movimento a cada um desses objetos, tá? Por isso que eu tô deixando o arquivo já montado, para você não ter que ficar montando aí. Mas se você quiser treinar, porque você vai ter que fazer isso um dia, pode treinar à vontade, né? Então quem tiver o Lumion 11 já vai poder pegar esse arquivo já montado. E é o seguinte, a gente vai ter que texturizar cada um desses modelos, certo? Então a gente não precisa colocar cada um deles numa layer diferente aqui, tá? O que eu recomendo, só para ficar mais fácil, é que você faça uma layer aqui, ó, piso, revestimento, tá bom? Coloque pelo menos o piso e o revestimento nessa layer. Por quê? Porque a gente vai ocultar e aí com mais facilidade vamos poder texturizar tanto aqui como aqui, né? Aqui a gente pode colocar uma textura simulando, sei lá, um reboco. Aqui também, para ficar mais realista. E depois a gente só acende de novo, tá bom? Então agora finalizamos essa parte de como montar o seu modelo, como funciona isso. Resumidamente, cada coisa precisa ser importada. Tudo que vai ter movimento precisa ser importado. E no Lumion a gente monta todo a nossa maquete eletrônica, certo? Agora uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é criar algumas layers aqui, tá bom? A gente vai criar uma layer chamada HDRI diurno. Outra layer aqui, HDRI noturno. Outra layer para iluminação, certo? E aí vamos olhar lá na nossa referência. No seu projeto, você sabe aonde vai ter iluminação. Aqui no caso, a gente vai ter iluminação aqui embaixo, o foguinho da churrasqueira, uma iluminação aqui em cima, uma aqui e as do pendente, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Não sei se você reparou na animação, deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui mesmo. Não sei se você reparou, as luzes vão acendendo, certo? Então cada uma dessas luzes a gente vai deixar numa camada diferente, porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Os objetos estão se movendo, as luzes acendendo, ó. Então, pelo menos as luzes a gente vai ter que colocar em uma layer diferente, porque a gente consegue acender uma de cada vez, tá bom? Então você vai criar aí, ó. Pode acompanhar comigo. Talvez você não esteja entendendo as coisas, mas tudo vai se encaixando conforme a gente vai fazendo junto. Criou para iluminação. Essa iluminação é a iluminação geral do ambiente. E agora a iluminação dos pontos específicos. Aqui a luz da ilha, né? Mais uma camada. Aqui vai ser a churrasqueira. Churrasqueira, fogo. Mais uma para luz dos armários, né? Esses armários aqui, lá atrás. E a luz do pendente. Esse pendentezão aqui. E por último, eu acho que tem um foguinho na panela. Ele pode acender depois, por último. Foguinho da panela. Fechou?
Essas são as camadas que você vai criar. Deixa pronto aí que já vai facilitar muito. É muito importante você trabalhar com camadas no Lumion, tá bom? Quando você importar um projeto, tem uma camada para vegetação, tem uma camada para o seu modelo, tem uma camada para veículos, tem uma camada para pessoas, tá? Porque aí você pode ocultar tudo e trabalhar só com uma coisa específica. Isso otimiza o workflow, otimiza você, deixa o seu modelo mais leve, tá bom? Eu não estou usando nada disso aqui, eu vou lá, oculto, e beleza, trabalho só aqui, sabe? Depois você vem e desoculta tudo. Fica muito mais fácil trabalhar assim, por mais que você ache mais demorado, você vai ver que você trabalha de uma forma mais fluida, mais leve, tá bom? Então, próxima etapa, a gente vai agora enquadrar o nosso modelo e gerar as cenas. E aqui já vai algumas dicas de enquadramento. Quando você for vir aqui em foto e enquadrar a sua cena, quando você for enquadrar a sua cena, eu não recomendo que você deixe aqui com menos de 17. Senão as coisas ficam muito distorcidas, entende? Fica muito distorcida. E também não tenta ficar mostrando ângulos muito amplos, porque quem quer mostrar muita coisa acaba não mostrando nada. E menos é mais até para esse caso aqui. A altura da câmera. Também não faz sentido você deixar alturas muito altas desse jeito aqui. Tá bom? Você consegue dar mais imponência ao seu ambiente, deixando a câmera mais baixa possível. Mas ela também não pode ser mais baixa do que, por exemplo, a mesa. O que você tiver de mais baixo no seu modelo, a câmera vai ser um pouco mais alta, tá bom? Então, o mais baixo aqui no meu modelo é essa mesa aqui. Ela fica um pouco mais alta, tá vendo? Se você for lá ver na nossa referência, vamos lá. Olha só esse ângulo. A câmera está um pouco mais alta, tá bom? Do que a minha mesa. Eu consigo mostrar muita coisa aqui. Esse ângulo aqui, a mesma coisa, um pouco mais alta, redirecionando para cima. Tá muito retinho, ó. Você vê a churrasqueira, tá retinha em comparação aqui ao término da imagem. Mesma coisa para outro ângulo, ó. Retilíneo, um pouco mais alto que a mesa. Aqui é como se eu estivesse em cima da mesa, ó. Coloquei a câmera em cima da mesa para tirar a foto. Aqui é a mesma coisa, um pouco mais alto que esse balcãozão brabo aqui, tá bom? E aí eu consigo dar mais imponência ao meu modelo, olha. E a distância focal, eu recomendo que você deixe aí 20, 21, 22, você escolhe, pra gente não distorcer tanto o nosso modelo, ó. E ficar tudo muito esticado, isso acaba com o realismo da imagem. Tá? Então eu vou deixar aqui, não vai ficar igualzinho na nossa referência, mas acho que 20 tá ótimo, tá? E aí você escolhe vários ângulos diferentes, é importante fazer vários ângulos. A gente também vai aprender a renderizar já na proporção do Instagram. Esse ângulo aqui é bem legal porque vai mostrar a vista, né, da nossa janela. Enfim, você vai escolhendo aí todos os seus ângulos da maneira que você quiser, tá bom? Seguindo essas dicas de enquadramento que eu falei, tá? Não distorcendo muito e mostrando bastante aqui do seu ambiente. Fechou? Marquinho HDRI, e aquela vista lá? É no Photoshop que eu coloco ela? Como que eu utilizo ela? Como que eu vou fazer ter uma vista do Rio de Janeiro aqui? Bom, os nossos HDRIs, tá bom? E eu já vou te ensinar a utilizar ele aqui nessa aula. Eu poderia muito bem utilizar aqui na vista esse background, que todo mundo utiliza esse background nas imagens. As imagens ficam com o mesmo aspecto. Eu vejo um monte de render no Instagram, na internet, tem o mesmo background, esse daqui, sempre. Eu poderia estar utilizando ele, ou tá colocando umas vegetações aqui pertinho, e lá no fundo, né, esses prédios do Lumion.
Só que a verdade é que esses prédios aqui do Lumion, né, se a gente fosse espalhar esses aqui, ou essas casinhas também, a verdade é o seguinte, né, eles nem sempre é a melhor escolha, são as melhores escolhas para os nossos trabalhos de 3D, para os nossos renders. Eles não possuem uma qualidade boa, tá? Eles não acendem para render noturno. Então utilizar esses blocos nem sempre é a melhor opção, tendo em vista que a arquitetura não combina nada com o que a gente tem aqui no Brasil e também em relação a essa qualidade deles que deixa a nossa cena grotesca. Poderia encher deles lá, mas não vai ficar bom, tá bom? Você pode fazer o teste aí. Esses bloquinhos do Lumion, eles não combinam para preencher o nosso cenário, né? Não faz sentido, a arquitetura não faz sentido, gente. Isso acaba deixando a nossa cena grotesca. Então o que eu recomendo, é muito bom vocês terem uma biblioteca pronta para vocês utilizarem, de vizinhos, de blocos, de prédios, tá bom? Esses dois HDRIs aqui do Rio de Janeiro e o Noturno é só um pedacinho de que é uma biblioteca muito maior. Eu já tenho a minha própria biblioteca aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho mais de 330 blocos, entre eles um monte de prédio, tá? Prédio realista mesmo, modelado, não essas caixas texturizadas, tá? Eles possuem a opção de eu poder estar acendendo, tá bom? Entre eles eu possuo também dezenas de HDRIs diferentes de várias cidades brasileiras, de Recife, João Pessoa, Joinville, HDRIs de tarde, de noite, possuo dezenas de casas, backgrounds diferentes daquele que a gente está acostumado. Tá, na última aula eu vou mostrar cada um desses blocos aqui. Semáforos, postes, sinalizações. Também possui carros. Nossa, eu possui mais de 152 carros aqui com a temática brasileira, que fica bem legal. Para quem quer ter acesso a esse conteúdo, LumionBR, tá? O cupom de desconto para você poder adquirir com 50%. Agora vamos utilizar o nosso HDRI, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Você vai salvar aí, tá? Você vai salvar e fechar o Lumion, tá bom? Porque eu vou te ensinar a criar a biblioteca aqui. Você vai copiar os dois blocos, copiar em documentos, Lumion 11, que é a versão que eu estou utilizando, Library, e aí você vai criar uma categoria aqui, tá? Novo, pasta, e aí você coloca o nome que você quiser. Eu coloquei HDRI diurno, e aí você cola aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai fechar, você vai abrir o Lumion de novo, e aqui dentro do Lumion, na área de importar modelos e colocar, você vai ter a sua biblioteca ali, HDRI. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Bom, deixa eu pesquisar aqui. HDRI diurno, HDRI noturno, cadê? HDRI diurno. E eu vou estar colocando, já até favoritei aqui. Rio de Janeiro. A gente vai posicionar, centralizar aqui nosso modelo. E aí eu vou aumentar a escala, tá bom? E esse HDRI ele funciona da seguinte maneira: ele é transparente por fora e tem a textura por dentro. Então a luz do sol ainda atravessa e vai para dentro do nosso ambiente normalmente, tá bom? Ó, não interferiu. A luz do sol ela ainda entra no nosso modelo, simplesmente porque é transparente lá, não tem textura alguma, certo? Depois disso, a gente consegue, né, posiciona aqui a câmera, tá? Seleciona o HDRI, deixa eu selecionar ele. Acho que tá aqui. E aí você consegue tá rotacionando para escolher o melhor ângulo que você quer, tá bom? Eu acho que eu coloquei grande demais, vou diminuir aqui.
Vou aumentar só um pouquinho. Opa. O que eu vou fazer aqui? Tô achando que tá ficando muito perto, então eu venho. Vou colocar um pouco pra cá. Vou selecionar o movimento horizontal para não perder meu eixo. Pronto. Ah, ficou bem melhor. E aí você pode rotacionar para escolher o melhor ângulo dessa vista que mais te agrada. Você pode inclinar também, caso seja necessário. Inclinar, ó, de outro ângulo também. E aí você vai configurando a escala. Se você acha que menor é melhor, só não esquece que você tem que reposicionar, tá? E aí a gente também pode mexer, ó, até na altura. Mexe na altura e chegar um pouco para trás, porque está entrando lá no nosso modelo. E aí você posiciona da forma que você quiser, tá bom? E não esquece de estar na camada de HDRI, como eu esqueci aqui. E aí você seleciona o seu modelo e coloca na HDRI diurno. Por quê? Junto ao HDRI diurno, eu recomendo que você humanize também lá. Assim como eu fiz no vídeo da apresentação. Quando eu estiver mexendo em alguma coisa, eu posso simplesmente fazer isso. E aí o que você pode fazer? Coloca um aviãozinho aqui, ó. Coloque um aviãozinho aqui. Ele vai estar muito grande. Aqui que eu recomendo que você faça, diminua. A gente vai trabalhar aqui com a ilusão de óptica, tá? E aí a gente vai humanizar, certo? A gente vai humanizar esse avião. Ele vai estar passando aqui. Você pode estar colocando um helicóptero aqui bem pequenininho também. Fechou? Que a gente vai, a hora que a gente estiver aqui nesse ângulo, vai aparecer toda essa humanização. O helicóptero baixando aqui, o avião andando, tá bom? Seleciona aqui agora HDR noturno. Deixa o HDR diurno apagado. Todos os blocos que vão compor o HDR diurno também vão para a camada do HDR diurno. E aí a gente vai colocar o noturno agora. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Você posiciona, você aumenta um pouco, tá? E aí você vê se precisa baixar, se precisa... Olha só que da hora que fica, tá? Vamos pro noturno agora. Fica simplesmente sensacional. E na próxima aula a gente vai aprender uma técnica onde a gente vai puxar essa iluminação do HDRI para dentro do nosso projeto, tanto diurno quanto noturno. Vamos criar a iluminação de todo o nosso ambiente, né? A iluminação que sai do apartamento para fora e a iluminação que vem da cidade para dentro do apartamento, tá bom? E aí a gente já vai, na próxima aula, fazer os presets da nossa cena também. Eu vou dar uma humanizada aqui no cenário, tá? O enquadramento das cenas, e também já falo como foi que eu fiz na íntegra para vocês. É uma didática diferente para deixar a aula mais dinâmica, mais rápida. Você vai aprendendo vendo eu fazer na prática, tá bom? Então, até a próxima aula.